Se ele tem uma ferramenta que pode facilitar a vida dele, será que eu não vou otimizar esse encaminhamento? Tanto para aqueles que têm a doença, como para aqueles que não têm a doença. Então, assim surgiu a ideia. E aí, a gente entendeu que se eu conseguisse captar o ruído do tórax de pacientes e fazer essa avaliação, será que eu não teria uma informação ainda mais rica do que o ouvido humano pode trazer? Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Vioral. Deixa eu te perguntar um negócio. Você já pensou que o som mais importante da sua vida pode caber dentro de um smartphone? Ahá! Bem-vindos a mais um episódio. O espaço onde estratégia, inovação e o coração vão bater ao mesmo compasso. Hoje, quem tá sentado aqui à minha frente é alguém que literalmente escuta corações. E que agora começou a ensinar máquinas a fazerem o mesmo. Ele vai explicar um pouquinho como que é isso. O Dr. Tiago Binhoto, que é cardiologista e ecocardiografista formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, lapidado no Instituto Dante Pazzanese e com fellow no Johns Hopkins. Currículo esse só que já valeria um episódio inteiro, mas não é disso que a gente vai falar, porque ele decidiu ir além do estetoscópio. Ele vai contar um pouquinho. Ele fundou o The Valve Club. Hoje é uma comunidade científica que transforma aí guidelines complexos em debates vivos para milhares de cardiologistas. E como se não bastasse, ele não é quieto, é um cara inquieto. Está à frente da SHI, que é a Structural Heart Expert, uma health tech, uma IA que converte qualquer smartphone em um aliado diagnóstico com 92% de precisão em menos de um minuto. Ele vai explicar também um pouquinho disso. Então, Dr. Tiago, seja bem-vindo ao Vioral. Obrigadão, PC, gostei da sua abertura aí, agradeço o convite, já somos jogados direto dentro da pauta, de forma direta, prática e dinâmica, gostei, acho que é por aí mesmo, temos muito para falar aí da comunidade que a gente criou, temos muito para falar desse projeto novo aí que a gente está fazendo, trabalhando com inteligência artificial, pensando em diagnósticos e salvar vidas. Vamos aquecer? Que momento que foi gatilho para você que te convenceu que a cardiologia seria a tua missão de vida? Eu costumo falar isso porque é interessante, minha mãe fala isso pra mim, que quando eu era criança, eu vou entregar um pouco a minha idade aqui, tá, PC? O pessoal vai até agora saber disso, mas eu ficava assistindo aquele Plantão Médico com George Clooney, há muito tempo atrás, né? Então eu tava sentadinho lá, vendo lá meus 3, 4 anos, e toda vez que tinha uma cena de parada cardíaca, que tinha aquela cena estimulando lá a reanimação, minha mãe conta que eu falava pra ela assim, mãe, eu quero fazer isso um dia. Anos se passaram, veio ali o ensino formal e na minha cabeça sempre estava fazer medicina. Assim foi feita a minha formação. Entrei na faculdade. Inexplicavelmente eu tinha na cabeça 2 possibilidades, a cardiologia e a neurocirurgia. Não sei por que neurocirurgia, mas estava lá na minha cabeça em alguma razão. Acredita que eu entrei em mais de 130 cirurgias de neurocirurgia ao longo da minha faculdade? Sim. E não sei se isso me ajudou a escolher a cardiologia, pois eu acabei me apaixonando pela cardiologia já no 5º semestre da faculdade, momento esse que a gente começava a ter um contato com a cardiologia clínica. Já gostava da parte de exame físico, e esse é um gatilho para tudo que nós estamos fazendo hoje em dia. E aí veio a cardiologia, eu tive um episódio diferente, eu sou formado numa escola pública, como você falou, e era comum termos greves naquela época, tá? Eu peguei a maior greve que nós tivemos durante a minha formação na cardiologia, mas isso não me atrapalhou, porque o nosso professor à época falou assim, olha, se vocês quiserem parar, parem. Eu vou continuar aqui dando as minhas aulas e acompanhando a prática. Nós fundamos um grupinho de apenas 5 alunos que quiseram continuar, eu era um desses, e toda semana eu estava lá às 7 horas da manhã para começar formação teórica e na sequência partir para a prática. E ali, sem sombra de dúvidas, nasceu o embrião da cardiologia que me trouxe até aqui. Olha, só por isso já tô com 200 perguntas aqui para te fazer, já que eu fiquei super curioso, mas eu vou deixando ao longo aqui do episódio porque eu queria entender como é que da cardiologia pintou essa veia para inovação. Foi algum paciente, alguma história que aconteceu com você?
durante a cardiologia. Por que inovar? Durante a minha jornada já em São Paulo, a gente vem para São Paulo, quando a gente veio do interior, a gente vem meio numa situação financeira complicada para dar muito plantão, tá fora da residência. Você é de Juiz de Fora, Thiago, mesmo ou não? Eu sou nascido em Cataguases, porque a família da minha mãe é de Cataguases. Nunca morei lá, sempre morei em Juiz de Fora. Minha mãe quis, né, que eu nascesse lá por questão familiar. Nasci, fui para Juiz de Fora e morei até os 24 anos de idade em Juiz de Fora. Então eu sou de Juiz de Fora. E assim, durante já o final da faculdade, início da clínica médica que eu fiz em Juiz de Fora, eu dava muito plantão já, trabalhava bastante. Quando eu vim para São Paulo, eu já vim com esse viés do tipo, vou trabalhar demais. E eu comecei a dar muito plantão. Isso tem um lado positivo e um negativo, tá, PC? A gente costuma falar assim, que dinheiro de plantão é um dos piores dinheiros que existem para médico. Porque ele é muito interessante, ele te seduz ali no início, mas ele te joga numa vida que não é saudável. Então, várias vezes eu virava 3 dias de plantão, 2 dias de plantão. A gente sabe que isso hoje em dia tá mudando bastante, mas na minha época acontecia com muita frequência. E num desses dias, eu dando plantão, eu falei assim, não é possível que eu vou estudar como eu estudei até hoje e ficar dando plantão a vida inteira. Eu quero fazer coisa diferente, eu não aguento mais isso. Eu ia fazer uma agenda de ecocardiografia, nós tínhamos ali um ticket muito baixo que já me deixava chateado das minhas ideias. Foi quando surgiu, na verdade, o Devalve Club, tá? Que veio com uma plataforma de ensino. Eu sempre gostei de ensino, sempre fui um cara acadêmico, monitoria, essas coisas. E ali eu pensei, já sei, vou montar minha plataforma de ensino para conversar com um residente da cardiologia. Foi meu primeiro momento onde eu coloquei minha cabeça para funcionar fora da caixinha. Porque sempre eu era assim, beleza, Thiago, você tem que fazer faculdade. O que você vai fazer? Vai estudar para vestibular e passar na faculdade. Você fez faculdade, Thiago, o que você vai fazer agora? Residência médica. Aí passava na residência médica. Fui assim até o doutorado. Então, Thiago, o que você tem que fazer agora após as suas formações? Doutorado. Thiago estudou, entrou no doutorado, fez o pós-doutorado e aí veio esse clique, vamos dizer assim. Onde eu estava num plantão chateado e falei assim, sabe de uma coisa, eu vou montar uma coisa aqui eletrônica, uma plataforma de ensino. Não sabia o que viraria o Devalve Club naquela época, mas queria fazer alguma coisa. Ali foi o primeiro gatilho. Mas ideia era essa pegada educação. Educacional, exato. Nasceu como educação. Isso, na virada de 2018 para 2019. Foi mais ou menos ali para janeiro, onde eu me dei por mim que eu ia fazer isso. Você pegou na pré-pandemia. Pré-pandemia, exatamente. Em maio de 2019, a gente lança a plataforma num congresso de ecocardiografia que teve em São Paulo. E já no final do ano de 2019, ou seja, na cara do gol da pandemia, a gente queria fazer um evento científico pela plataforma, que era um encontro como se fosse um simpósio, né? Veio a pandemia, atropelando essas ideias, e aí a gente, em maio de 2020, faz o primeiro evento da cardiologia no mundo digital no Brasil. A gente lança o primeiro episódio do SP Valve, que foi um congresso internacional feito da minha casa. Eu montei assim vários computadores, telas de todas as formas, a gente criou salas paralelas e a gente colocou ali quase 3.000 pessoas online na aula de abertura, porque à época não existia isso no Brasil. Então assim, a sociedade americana estava tentando fazer alguns webinars, a gente faz um evento desse. Ali eu entendi que o Devalve Club ia andar bem, só que como tudo na vida, a coisa anda bem e aí começa a agarrar. Foi aonde nasceu a ideia de dar mais um passo. E aí nasceu a história da inteligência artificial. Ela nasceu, se a gente vai pensar, a sementinha dela era algo muito próximo do que seria um chat GPT para o médico. E aí acabou que a gente trouxe mais algumas mentes brilhantes, pensando junto e veio a ideia de trabalhar com uma inteligência artificial um pouco mais avançada, que é essa aqui, estamos lidando com a Xi, onde a gente pega ruídos do tórax do paciente e dá, né, hipóteses diagnósticas muito próximas. Nós vamos falar dela aqui, chegaremos lá. Me conta um pouquinho assim, pra quem tá ouvindo hoje, o Devalve Club, passa um pouquinho de números, tá. E se tiver alguém interessado, tá, eu entro, eu tenho que ser associado, eu pago, conta um pouquinho como é que funciona. O Devalve Club, na verdade, é uma plataforma de ensino, tá? A gente está presente em todas as multimídias que existem. Ele é uma plataforma destinada para o público. Se jogar no Google Devalve Club, acha. Sem sombra de dúvidas. A gente tem tanto conteúdo que não interessa como você nos procurar, você vai nos achar. A gente hoje é a plataforma de ensino em cardiopatia estrutural com maior volume no mundo. Tá, isso eu falo mundo mesmo, porque a gente pode pegar a Europa, a América do Norte. Volume que você tá dizendo o quê? Conteúdo? De conteúdo, exatamente. Existem algumas bem menores, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente tá assim, umas 3 voltas no globo terrestre à frente. A gente faz uma produção destinada para o público médico ou da área que a gente fala de saúde que trabalham com esses profissionais. A gente não faz conteúdo para público leigo, embora existam alguns leigos que, por ter patologia, né, cardiopatia estrutural, acabam entrando e acompanhando. Mas é menos de 0,5% do nosso público ali.
Hoje, a gente tem uma comunidade de 12 mil cardiologistas ou clínicos que estão vinculados, né, a essa área de atuação e que interagem ativamente com a gente no site. A inscrição é gratuita, todo tipo de interação ela é gratuita, exceto os cursos que nós fazemos dentro da plataforma, divididos por linhas editoriais. Hoje nós temos algumas linhas editoriais dentro dessa plataforma. Então, se você pensar a plataforma de cardiopatia estrutural, uma das linhas é ecocardiografia para o clínico. Então ali dentro tem bastante conteúdo gratuito e alguns cursos específicos para quem quiser fazer. A mesma coisa de valvopatia básica, onde a gente tem ali muito conteúdo gratuito. Nós temos livro na Amazon, a gente é best-seller em cardiopatia estrutural na Amazon Brasil. Como é que chama? Se a pessoa quiser procurar, vou deixar o link na descrição, mas como que é o livro na Amazon? Valve Basics. Colocou lá, só tem a gente mesmo nessa área e militando de forma mais robusta. A gente chegou a figurar em primeiro lugar Medicina Brasil durante um tempo na Amazon. A gente tem também uma linha editorial só de casos clínicos, que é o Valve Quiz. A gente tem um podcast específico da nossa área, que é o Valvecast. Esse é free também? Totalmente free. Spotify, Apple Podcast, Deezer, qualquer plataforma que quiser. A gente está entre os 10% mais compartilhados do Spotify no mundo, independente da área de atuação. Então o pessoal gosta e encaminha bastante, né? É legal. E são que a gente chama de cliques valvares. São podcasts diretos e rápidos para a pessoa pegar um conteúdo técnico e colocar no dia a dia dele. De forma bem prática. O cara tá falando, mas peraí, Thiago, você faz tudo isso? É só o Thiago mede? Como é que é? Conta um pouquinho, Thiago, da estrutura. Ou tem outros convidados também? O Thiago faz bastante coisa de fato, tá? Mas assim, não é só o Thiago que tá nessa ponta. O Thiago tá nessa ponta da lança, mas abaixo de mim nós temos ali o que eu chamo de colaboradores e editores associados, tá? Nós somos 18 no total, nós temos 9 com atuação mais dinâmica dentro da plataforma, que estão inclusive fazendo um processo de tutoria que a gente faz de forma manual com alguns alunos selecionados, tá? Então, dentro da cardiologia e da cardiopatia estrutural, eu criei 9 subtemas e cada um desses temas tem um tutor, que eu chamo de co-editor. Ele também faz produção para o conteúdo, para o podcast, para o site e ele orienta alunos específicos a ler um artigo científico de qualidade e escrever um editorial crítico. Porque não adianta só ler, tem que saber também entender e criticar. Então a plataforma que você está falando, medicina baseada em evidência, mas a gente sabe que hoje a medicina tá, cara, evoluindo a passos de foguete. Como é que vocês decidem? Nós vamos atualizar uma informação. É algo que tem que já estar em guideline, já tem que ser aprovado pela sociedade ou não? Vocês estão trazendo informações independentes disso? Faz a famosa informação off-label também, do dia a dia do consultório, ou não? Vocês seguem estritamente o que a sociedade está informando? Sua pergunta ela é muito boa, porque ela é um grande debate dentro das especialidades que tem guidelines. Guideline, eu já fiz inclusive um podcast sobre isso. É uma ferramenta fantástica, demonstra a maturidade da especialidade que você está lidando. Mas ela não é uma coisa engessada, tá? Aquilo ali é um guia baseado em medicina, né, em evidências, que te tornam a melhor possibilidade diante de um cenário. Existem cenários que não estão relatados ali. E existem ferramentas novas que ainda não foram testadas naquele cenário para estar naquela diretriz. O que não quer dizer que não sejam verdades. O que a gente faz enquanto The Valve Club é pautar a discussão em ciência de qualidade. Óbvio que o que está no guideline está sendo muito bem discutido ali na plataforma, mas nós temos também conteúdos outros de revistas muito bem renomadas dentro da cardiologia que trazem possibilidades e levantam hipóteses. E aqui vem um ponto interessante, PC. Todo tipo de editorial nosso crítico, ele sempre coloca no final o que é uma hipótese e o que é uma certeza já dentro da estatística. Tá? Então a gente sempre posiciona isso, assim, olha, nós fazemos isso na prática, pois nós temos esses artigos que trazem essa hipótese, tem um racional fisiopatológico ou não, e a gente discute em cima disso. E também colocamos, não, isso aqui já está em diretriz, está muito bem consolidado, já foi validado por tantos anos determinada técnica. Agora, Thiago, tem um quê aí teu de uma base de marketing, falando em comunidade de tantos canais que você escolheu estar, isso é um MBA de marketing em si, porque aqui a gente tá falando de criar uma comunidade de advogados sobre o assunto, lealdade, estabelecer valor de marca, compartilhar experiência, ter feedback, né, credibilidade através de conteúdo gerado pelos seus usuários. Cara, é um MBA de marketing aqui. Tudo isso você foi aprendendo com o tempo, você falou, não, vou ter que estudar, entender, mas como é que você teve essa noção? Porque hoje, comunidade online, todo mundo sabe que é hoje o grande quê das marcas. Não tô falando só das marcas de saúde, mas
marcas de varejo, marcas de outros segmentos, todo mundo quer ter uma comunidade bem estruturada, porque sabe que isso é muito mais forte do que qualquer comercial que a gente faça. Como é que você foi ganhando essa noção de marketing que você tem hoje, que é uma noção, assim, de um belo MBA? Eu comecei sem a menor noção disso, tá, PC? A gente fala, parece que a gente tá falando pra se vangloriar e não é isso. É verdade, esse é o pior caminho que a gente siga, porque a gente aprende capotando, tá? Então, assim, quanto mais pancada eu tomava, mais eu falava, não é possível, eu preciso aprender isso. E aí, durante uma boa parte dessa minha evolução, principalmente no início da pandemia, eu, de forma autodidata, comecei a estudar. Um ano depois que a plataforma já estava no ar, e eu estava sentindo necessidade de como que eu ia expandir aquilo ali, tinha crescido muito, estava muito legal, de uma forma bem orgânica, mas eu queria um pouco mais de alcance e engajamento. Eu resolvi ler um livro que chama Conteúdo SA. Eu sempre referencio ele para quem quer entrar nesse mundo. E depois de um ano do que eu tinha feito, eu li o livro e falei, gente, a impressão que eu tive é que o que eu estou fazendo está nesse livro. Exatamente o que estava ali. Então, todas as frentes que eu ia abrindo estavam ali no livro e eu abri sem saber esse livro. E ali ele me dava vários insights. Olha, que é só a frase. Você quer trabalhar nessa área, você tem que saber de marketing. Não é que você vai voltar para uma faculdade de marketing, não é isso. Mas você tem que dominar esse assunto em algum grau. E aí eu fui lá e fiz um curso de marketing digital. Na sequência, Thiago, você tem que entender que você tem que ter uma mídia escrita, tipo livro, de forma muito robusta. Beleza, sentei, fui lá e escrevi o livro técnico em cima disso. E fui moldando dessa forma. As pontas que eu mais fiquei assim, orgulhoso de mim mesmo enquanto autodidata foi aprender edição audiovisual de ponta. Então, eu aprendi sobre Adobe Premiere, Adobe Effects, isso tudo. Então, para mim foi demais. Aprendi sobre como estruturar sites, montar páginas e tudo mais. Para mim, aquilo ali parecia coisa de outro mundo. O que não quer dizer que eu faça com perfeição. Mas eu consigo hoje ter um debate crítico muito bom com quem faz com perfeição. Então, assim, eu sento numa mesa, eu converso bem sobre isso e entrego para quem de fato é o expert. Mas eu não fico ali de forma paralela, eu consigo interagir. Então, marketing, sem sombra de dúvidas, é uma das pontas mais fortes disso aí. Já não te falaram, pô, Thiago, por que você não expande isso, né? Porque você tá bem nichado, né? Sim. Eu acredito que seja uma estratégia sua ser nichado, mas as pessoas falam, pega essa fórmula e expande. Você não tem vontade de integrar outra especialidade, abrir mais isso, Thiago? Não bate essa vontadinha aí? E aqui é outra coisa legal. Durante a pandemia, eu já tinha alguns parceiros que trabalhavam comigo nessa ponta do marketing e toda semana eu escutava, Thiago, você não quer gravar um vídeo de Covid pra você viralizar na rede e a gente expandir e ficar uma coisa muito legal? E sempre eu falava assim, então, gente, vamos lá. Toda vez que você for me ver na rede, você vai me ver falando de um assunto que eu domino com uma certa tranquilidade, tá? Então, a minha autoridade enquanto uma pessoa na plataforma digital, seja ela qual for, está muito baseada exatamente no que eu faço e no que eu sou. Thiago, você poderia abrir uma plataforma, né, de outro assunto paralelo? Sim, eu tenho até umas ideias boas, mas eu, Thiago, não estaria confortável naquela posição. O que eu deveria trazer é trazer um expert naquela área e talvez assessorá-lo. A cardiopatia estrutural em si, a gente fala que é uma das sub-áreas da cardiologia que envolve um conteúdo muito grande. Talvez hoje o conteúdo que mais tenha volume científico e de novidades dentro da cardiologia. Então ainda hoje eu estou numa posição de que é um grupo nichado, mas não tenha dúvidas que dentro da cardiologia talvez eu seja o menos nichado, porque eu vou envolver ali 50% da cardiologia. A gente já chegou a pensar em trabalhar um pouco com insuficiência cardíaca, que é um assunto correlato. Daria um trabalho assim, de uma expansão, né, considerável. A gente sabe que toda vez que você vai dar um passo a mais, você tem seus riscos e benefícios ali. A gente chegou já a flertar com isso, mas não foi adiante. Mas os outros assuntos que não são correlatos, a gente nunca nem ponderou. Igual a eletrocardiografia. Isso aqui é uma coisa que alegra a rede social, falar que você tem um curso de eletro. Ah, eu tenho curso de eletro. Lota, bomba. Não é a nossa área de atuação. Eu poderia fazer? Poderia. Eu domino eletro, né? É a minha área, né? Cardiologia. Mas não é de fato a minha identidade. Eu quero que a pessoa que um dia me encontre e fale assim, o Thiago é o da cardiopatia estrutural. Que no futuro a gente tenha outros colegas. Aí vai ser o fulano que é dessa área. Dentro do nosso guarda-chuva, não tem problema nenhum. Mas eu vou ter que ter outra pessoa nisso aí. Quem faz tudo, não faz nada bem feito. Tem isso também. E Thiago, você tava falando aí desse monte de canal que você abriu. Agora, seja sincero, tinha algum que você desacreditava? Que você falou assim, cara, eu vou fazer podcast, mas esse negócio não pega. Eu vou fazer um texto, mas esse negócio não... Eu queria saber assim, o que te surpreendeu na hora que você foi abrindo o seu leque para canais e conteúdos, para ter uma estrutura um pouco mais avançada nesses termos aí? Sem sombra de dúvidas, o que mais me surpreendeu foi o podcast. Tanto é, isso aqui, ó, que eu vou falar agora, acho que poucas pessoas devem saber isso.
Quando eu comecei a plataforma, a minha ideia era, cada um dos meus conteúdos vão ser publicados nos dias tais. Eu sempre tive uma pauta estabelecida, tem 6 anos que todo dia a pauta está sendo respeitada. E na época eu falei assim, alguns desses temas que eu achar legal, eu vou tentar gravar um podcast. Assim. Nos 3 primeiros que eu publiquei, só saiu um podcast. E aí começou a ficar assim, postagem número 5, podcast número 3. E dava aquela diferença. Em algum momento a diferença estava em 3 números. E aquilo me incomodava demais. Eu falei assim, gente, minha cabeça não funciona. Pode, tipo assim, postagem 10, podcast 7. Ali eu vi que assim, peraí, eu preciso igualar isso daqui. Então é melhor produzir menos, mas ter sempre podcast. E aí eu, conversando com alguns colegas, falei assim, eu tô pensando em diminuir para 1 por semana para ter podcast. E a frase que eu escutei do grupo de residentes que rodava lá comigo foi assim, não faz isso. Porque o mais legal que você faz é o podcast. Continua então só o podcast e muda outro. Aí eu, não, peraí. E aí eu entrei nesse, ok, então vou fazer o podcast em todos. E aquilo ali virou quase que uma obrigação minha na época. Depois ficou natural, tá? E agora, pra mim, fica muito mais fácil. O local que eu tô aqui já tá estruturado pra gravar podcast e tudo. E aí, quando eu vi o alcance que o podcast foi tomando, aquilo ali pra mim foi, assim, revolucionário dentro da minha plataforma. Talvez hoje seja a forma que eu atinja mais o cardiologista clínico de todas as minhas frentes. Porque é gratuito, tá muito na moda podcast. Médico adora pegar trânsito e ficar ouvindo podcast, então assim, eles costumam maratonar alguns episódios meus que são curtos, né? Então aquilo ali me surpreendeu muito. Enquanto plataforma que eu achei que eu poderia, tipo, entrar e não daria muito certo e deu. E também já teve plataforma onde eu entrei e que o resultado não foi legal, tanto é que eu mesmo larguei pra lá, falei assim, vamos mexer nisso não, embora eu esteja lá. Não faço nada dedicado, que é o TikTok. O TikTok, até hoje, ele não se mostrou uma plataforma para o meu público-alvo. Pode ser que ele vire em algum momento, mas o meu público-alvo, que ele não está no TikTok ainda. Curiosidade, no teu podcast, você sente mais Spotify players ou você sente mais o YouTube pro teu público? Eu tenho a impressão que o médico consome mais YouTube do que as outras classes. Não sei se você tem essa percepção também. Eu tenho uma divisão interessante aqui. 70% é só áudio, 30% é vídeo, tá? E dentro do áudio é estranhamente mais Apple Podcast do que Spotify. Embora os 2 números Spotify sejam os mais agressivos de alcance. Eu demorei para entrar no YouTube, se você comparar com quando eu entrei só no podcast. Deu uns 2 anos aí de intervalo. Eu não fazia o que hoje chama de videocast, né, que dá tudo. Eu fazia só o podcast. Depois que eu fiz o videocast, o meu YouTube começou a crescer, mas eu vejo que boa parte que quer consumir aquele conteúdo ali, ele tá mais nos áudios. O meu YouTube ele é muito forte para as aulas, que é um assunto um pouco maior que eu faço lá. Então, assim, é um conteúdo um pouco mais denso e alguns minutos a mais. Então, 15 minutos, 20 minutos. O podcast fica ali 5, 6 minutos. Pô, que interessante. Agora, me corrija esses números aqui. 85 milhões de pessoas têm cardiopatias estruturais e 40 milhões nem sabem disso. Qual foi a estatística que te tirou o sono e te fez dizer, vamos codar? Vou mexer com o algoritmo aí. Na verdade, o que mais incomodou pra mim foi a ponta de enxergar uma fila de espera para passar no especialista de alta performance. A minha formação foi no Dante Pazanese e ali é o centro da América Latina que mais tem volume de atendimento em cardiopatia estrutural. Mas repete, você falou especialista de alta performance. O que você quer dizer com isso? É porque hoje a cardiopatia estrutural, especificamente, ela não é uma área de atuação reconhecida no Brasil, tá? Não é uma especialidade. Então, assim, eu não posso ir lá e falar que eu sou cardiopatista estrutural. A nossa legislação não entende assim, tá? Quem trabalha com essa área, geralmente é quem gosta muito. Então, são centros treinados para trabalhar com uma área específica. E aí, esse treinamento, que hoje nós chamamos de Heart Teams, eles são conhecidos pela alta performance em lidar com pacientes complexos. O paciente da cardiopatia estrutural, invariavelmente, ele é complexo. Ele pode ser muito complexo ou pouco, mas complexidade está ali dentro. Porque a doença estrutural do coração, ela acaba levando a alterações muito mais avançadas do que a gente aprendia, por exemplo, há 10 anos atrás. E aí, essas equipes que foram formadas, que são os Heart Teams, elas começaram a surgir em vários pontos do Brasil, tá? A primeira documentada oficialmente no Brasil, ela nasceu no Dante Pazanese. Esse grupo, esse Heart Team, que apareceu até em diário oficial da União aqui em São Paulo, eu fiz parte dele durante 7 anos. Eu consegui participar, ter o privilégio de participar dele. Todos os casos eram preparados por mim. Então, toda semana tinha 2 ou 3 casos que a gente levava desse serviço, que são os casos mais difíceis que chegavam nesses serviços.
Então você imagina o grau de complexidade. E ali juntavam 8, 10 cardiologistas e cada um dava a sua opinião. Quando eu enxerguei que a nossa fila era de 2, 3 anos para um procedimento, que a nossa fila para diagnóstico era de 1 ano, eu falei, não, é impossível você ter serviços dependendo exclusivamente de seres humanos que consigam dar conta dessa demanda. Vamos formar outros centros e mandar para lá. Isso vai demorar 15, 20 anos para acontecer. Essas pessoas não têm 15, 20 anos para esperar. Então, ali era uma coisa que me incomodava. Como que eu conseguiria melhorar essa triagem? Como que eu agilizaria a vida deles? Se eu já der um diagnóstico, por exemplo, eu já mudo ele de fila. Então, já diminui 1 ano da vida dele. Se, por alguma razão, eu tenho uma possibilidade dele não ter um diagnóstico, eu já coloco ele em outra área. Então, o caminho dele é outro e segue. Muitas vezes ele está ali agarrado, perde o timing de outra doença. Então, basicamente, o meu gatilho veio disso, de olhar para aquela fila e falar, é impossível lidar com isso aqui, com esse grupo que nós temos. Perfeito. Aí tem uma coisa assim, a discussão na saúde sobre exames possivelmente desnecessários. Sim. Né? Isso é uma questão farmacoeconômica mesmo, né? Então, o país, que é um país que depende do SUS, quando você fala em estabelecer uma economia na qual você não vai ter um pedido excessivo de exames desnecessários, até para as operadoras hoje isso é importante, elas estão de olho nisso, né? Tinha muito essa preocupação também, Thiago, porque você tá falando, o Dante é o que mais recebe atendimento e provavelmente deve fazer muitos exames. E a pergunta é, mas tá pedindo o exame na hora certa, na hora que precisa, pro paciente certo? Ou tá gastando muito dinheiro onde não deveria? Porque a gente tá olhando para isso também, ou não? A fila ela é muito grande por várias razões. Uma delas é de fato ter muito doente, e a outra é dela ter uma eficiência muito baixa em de fato ser bem indicada, tá? Nós temos um grupo de pacientes que têm uma doença grave e não são referenciados para os centros. E nós temos uma parcela de muitos doentes que não necessitariam estar ali. E que estão ali por diversas razões, tá? Razões essas socioeconômicas e de formação. Então existem locais que não têm assistência médica e que é mais fácil para aquele local enviar como um pedido de exame para um grande serviço, contando que aquilo ali vai talvez abrir uma porta para ele. E isso existe. O paciente bate uma doença grave, o médico daqui não tem coragem de simplesmente jogar de volta e acaba abraçando. Nós temos serviços que não estão bem formados, então não sabem como examinar um paciente ou lidar, prefere pedir um exame. Isso aí acaba enchendo aquela fila. Nós temos, serviços, não estou falando nem da área de saúde, tá? Estou falando de serviços assim, da esfera política mesmo, que já negociam vagas independente de ter o conhecimento da área de saúde, já referenciam exames e tudo mais, o que sabota toda a estratégia que a gente tenta fazer. Então, quando a gente olha tudo isso daí, a gente tem um volume que, pelas duas pontas, é muito ruim. O que tem indicação de estar ali, quando tem que esperar 2 anos e muitas vezes não porque ninguém está enxergando ele. E já aquele que não era para estar ali, está ali atrapalhando, vai gerar um monte de heterogeneia, além de atrasar toda uma fila. Então, realmente, a fila ela tem que existir, só que ela é muito mal estruturada, né? Entrando no assunto X, já que a gente tá falando isso. Então tem muita gente falando assim, peraí, Thiago, você tá me falando que o microfone de um smartphone ouve a mesma coisa que um Lit, uma Spirit? Vamos colocar porque o cara entende assim. Né? Então assim, ele tá descrente, ele tá falando, não pode ser. Então assim, explica como é que isso funciona, porque as pessoas, pra elas não ficarem em dúvida de o que vai ser esse projeto. Quando eu tava conversando muito sobre inteligência artificial, eu mesmo pensando na seguinte situação, me coloquei pensando isso. Assim, chega um paciente pra mim, eu sou professor de pós-graduação e tudo mais. Olha aqui, Thiago, pra gente, o que você acha? Isso aqui é uma doença tal? Eu pegava o meu estetoscópio, colocava no peito do paciente e falava assim, isso é sopro aqui, é disso. Eu chego a fazer isso porque eu sou uma pessoa treinada nessa área, então eu consigo ter uma certa acurácia considerável nessa área. E aí eu vendo isso várias vezes, eu olhava e falava assim, peraí, Thiago, eu não posso ser melhor identificar padrões que sejam de áudio do que uma inteligência artificial. Na minha concepção, eu imagino que se eu consigo treinar uma inteligência artificial, e aí tem várias formas de você fazer isso, né? Nem sempre tão simples. Foi aí que a gente viu que o buraco vai ficando cada vez mais fundo aí. Mas se eu conseguir treinar essa ferramenta a ter um ouvido, tipo o ouvido do Thiago, biônico, será que eu não pego aquela fila gigante e não conseguiria trazer uma informação a mais de uma forma não invasiva, com custo baixo para o usuário e de forma muito prática? Assim surgiu a minha ideia. Pro usuário que você fala, o médico, né? Não é pro paciente, não é o paciente que vai colocar o negócio, né? Exatamente, porque imagina, uma pessoa que manda esse paciente para essa fila é um médico.
Se ele tem uma ferramenta que pode facilitar a vida dele, será que eu não vou otimizar esse encaminhamento? Tanto para aqueles que têm a doença, como para aqueles que não têm a doença. Então, assim surgiu a ideia. E aí, a gente entendeu que se eu conseguisse captar o ruído do tórax de pacientes e fazer essa avaliação, será que eu não teria uma informação ainda mais rica do que o ouvido humano pode trazer? Diante disso, a gente pensou, beleza, eu posso pegar um Leadman eletrônico, como você até citou, gravar aquele ruído e aí analisar aquele ruído diante de padrões. Só que isso aí criava uma limitação. Se hoje nós formos na graduação, na pós-graduação, nós não temos nem 10% dos colegas médicos utilizando um device desse. Ele tem um custo elevado, né? As pessoas entendem que você pode utilizar outro tipo de ferramenta para trazer esse tipo de exame físico. Aí veio a sacada. Por que não usar um smartphone que todo médico tem? Pode ser os melhores ou os normais, para fazer a captação desse ruído. O teste foi feito e hoje nós temos uma capacidade de gravar áudio igual ou superior aos dispositivos médicos de captação de ruídos. Aí a pessoa deve estar perguntando, mas então provavelmente vocês também estão pensando na questão, porque assim, em cenários de baixa renda, vamos colocar aí, onde talvez o smartphone pode ser a única ferramenta de triagem que o cara tem ali, vão existir outros problemas, né? Tem um ruído externo, você tem uma série de barulhos. O cara pode estar no meio de um local que esteja muito barulho, tá passando ônibus, tá gente gritando, tem uma sala aberta, etc. Dá pra fazer mesmo assim? Dá com uma acurácia muito grande. O treinamento de máquina, ele consegue fazer essa análise do ruído. A gente não utiliza filtros, então na verdade a gente pega o ruído bruto mesmo como é e ensina a máquina a ver o que é ruído, o que é um ônibus. Por exemplo, você está numa UTI, tem um monte de bip ali em volta, ele já sabe identificar, bonitinho. Então, hoje a gente já consegue fazer esse tratamento do áudio captado melhor do que o ouvido humano em várias situações. Em que estágio que tá, Thiago? O cara já consegue baixar, porque o cara tá ouvindo agora e falou, eu quero baixar isso aí. Já tá desesperado, né? O que a gente tem é o seguinte, a gente, mais uma vez, né, muito respaldado pelo que o The Valve Club faz, a gente entende qual é o valor de um tipo de ferramenta como essa na mão de um cardiologista. Eu seria um grande crítico ao receber um artigo desse, feito por outro colega em outro lugar do mundo, onde a minha pergunta não tivesse a seguinte resposta. Muito legal, isso foi validado aonde, PC? Você tem uma ideia boa, você me mostrou que funciona. Qual o impacto clínico disso? Você tem como me mostrar? Foi aí que eu falei, lá no início, assim, esse projeto nosso é sensacional, mas ele sem um estudo clínico robusto, validando a ferramenta, ele não vai ter um voo longo, vai ser um voo de galinha. E aí o que nós fizemos foi estruturar a pesquisa clínica, já escolhemos o nosso coordenador de pesquisa, já fizemos contato com alguns centros e até o final do ano nós estaremos com o número de pacientes captados para esse grau de validação. Nesse momento é que essa ferramenta vai para o mercado de forma validada. O que nós temos antes são versões beta para usuários que conhecem a gente, que têm contato com a gente, que têm já um certo relacionamento para, os primeiros contatos com a ferramenta. Então, por exemplo, o que nós fizemos no início? E para ajudar a treinar o modelo? Isso, nós captamos 100 pacientes com uma doença específica chamada estenose aórtica. Esses pacientes, eles eram do Thiago, tá? Na grande maioria desses pacientes. Então, eu, Thiago, fiz a gravação do tórax desses pacientes e peguei esses áudios e treinamos uma máquina dessa para poder ver como funcionaria. E nós conseguimos uma acurácia de 92% nesse banco de dados inicial. Thiago, isso aqui é o suficiente para ir para o mercado? Não é o suficiente. Ele já funciona como uma grande diretriz para a gente que funciona. Isso foi um trabalho retrospectivo, então assim, eu peguei pacientes meus de forma aleatória, tá? E eu não fiz um projeto de pesquisa robusto em cima disso. O que nós vamos fazer agora é todas as doenças valvares. Então, nós vamos ter aqui, pelo menos no primeiro momento, 6 doenças valvares já na mão do colega médico e já com validação clínica. Então, eu vou poder falar assim, olha, essa doença aqui tem uma possibilidade de tantos por cento de ser realmente ela baseado nisso daqui. Porque aí é até necessário, né? Porque vocês vão ter grandes obstáculos na frente, Anvisa, FDA, e tudo isso vai ser necessário, né? A gente já faz pensando nisso mesmo. Então, em que fase que tá? Vocês estão procurando investidor? Estão procurando parceria com a indústria farmacêutica? Ou nada disso? Não, a gente já tem uma certa estruturação financeira para o projeto acontecer, muito baseado em fundos de investimento, em parceria muito estreita com a Galápagos. A Rocket trouxe isso aí pra gente, a Rocketbase trouxe isso pra gente, que é uma grande ferramenta, esse acesso a esse tipo de fomento.
Mas o nosso momento atual é exatamente esse, contato com indústrias de fármacos e dispositivos implantáveis. Ou seja, vocês estão abertos para isso, então? Sim, estamos abertos, inclusive em conversas com algumas dessas estruturas já. Tá? Então quem tem interesse, entra em contato aonde? Você pode entrar em contato direto pelo Devolve Club, isso cai direto na minha caixa. Você pode entrar em contato direto com as nossas plataformas da Xi, que nós já temos nas redes sociais. Você pode mandar direto pro PC, que vai vir direto em mim também, ou direto com a Rocket. Então, qualquer um dessas pontas você chega na gente. Tá bom, perfeito. E investidores também, Thiago, vocês estão querendo... Mesma coisa. Se o investidor quiser, qualquer um desses canais também entra direto de vocês, certo? Isso. Eu costumo falar, quando eu converso com os colegas, é que eu tenho duas situações. Eu tenho um lado de pesquisa clínica muito robusto e que vai, com certeza, ter resultados bem interessantes, e um outro lado de um produto economicamente muito bom também, onde você vai ter um mercado que é um oceano azul ainda, ninguém faz isso no mundo, e que a gente vai poder ser o primeiro a entrar com o nosso barquinho nesse mundo aí para poder navegar. E quem chega cedo acaba bebendo água limpa nesse caso. Ô Thiago, então pra gente enxergar, vou colocar um cenário, falar de curto prazo, 5 anos, 2030. Tá. Xi, esse Shazam cardíaco aí nosso aí. Isso. Né? Qual que é a visão? 2030, o que vai ser a Xi? Vai ser um ecossistema de diagnóstico completo? Vai ser focado? Dá um olhar pra gente do que a gente tá pensando como startup. Antes disso, em 2026, a nossa ideia é já ter as 6 valvopatias mais prevalentes totalmente executadas dentro do aplicativo e iniciando assuntos paralelos. Então a gente vai trabalhar também com pneumologia e gastroenterologia. Então as sementes dessas duas frentes nascem em 2026. Em 2027, nós esperamos ter esses projetos dessas outras áreas adiantadas e cardiologia consolidada. Quando eu falo cardiologia consolidada, eu não falo só valvopatia. Aí eu vou falar disfunção diastólica, eu vou falar hipertensão pulmonar, eu vou falar ressincronização cardíaca, eu vou falar doenças pericárdicas. Então eu vou expandir a cardiologia, isso em 2027, tá? 2030, que é onde você me perguntou, a minha ideia é já estar com cardiologia, pneumologia e gastroenterologia em situações já totalmente confortáveis, em acurácia, porque a gente vai trabalhar para acurácia muito alta, tá? E já num grau de conexão e networking mundial a ponto de ser a única e primeira ferramenta a trabalhar no diagnóstico de ruídos dentro da área da saúde. Thiago, eu sei que você também é professor e você leciona bastante, você tem essa veia educacional, o Devolve Club surgiu daí. O que os alunos do primeiro ano de medicina já deveriam saber sobre a IA? Bom, IA, pra gente, é como se não existe mais um mundo sem ela. Pro aluno de medicina é mais fácil ele absorver esse conceito, tá, PC? Porque assim, ele tá de fato aprendendo, ele tá aberto a isso daí. Então ele vai incorporar a IA de uma forma mais fácil. O mais difícil é avisar aquele que já está graduado para que isso aqui não pode ficar fora do dia a dia dele. E mais, isso não vem para substituir esse colega, não vem para tirar um campo de trabalho, não. Isso é uma ferramenta a mais, você não pode deixar de utilizá-la. A pessoa que não utiliza essa ferramenta, não é que vai acabar a profissão dela. Ela vai sair do mercado porque ela não é competitiva. É como se você trouxesse hoje um profissional que não sabe usar computador e usa sua máquina de datilografia. Eu não acabei com a carreira dele existe, só que ele acabou ficando no tempo, entendeu? Mas então pro novato, a IA já tá no bolso dele, digamos assim. O mais difícil é você convencer aquele que já se graduou, que eu acho que ali tá a dificuldade. Boa. A gente tá aqui nessa temporada falando muito sobre prompts de IA que as pessoas usam no dia a dia. Qual que é o prompt que você mais usa, Thiago? Então, eu tenho um braço muito forte que é o ChatGPT, né, que com certeza me salva aqui. Eu sou muito crítico ao ChatGPT, tá? Eu não sou, como a maioria talvez seja, de que delega e ponto final. Eu ainda sou uma pessoa com muito mão na massa, eu vou lá e uso o ChatGPT para aprimorar alguns pontos. Tipo o quê? Me dá um prompt que você usa assim frequentemente. Bem direto, eu preciso montar uma apresentação específica de uma cardiopatia estrutural como se fosse um caso clínico. Eu já tenho as imagens prontas. Eu entrego essas imagens para ele e eu peço. Falo assim, olha, baseado nisso aqui que eu já tenho, então eu sempre coloco o meu ponto de referência. Eu gostaria que você me mostrasse uma apresentação de tantos slides, dando ênfase nisso e chamando atenção para aquilo. Ele gera para mim, eu vou lá e volto lapidando. Isso talvez seja o que mais acelerou meu dia a dia. E todo mundo me pergunta, Thiago, você usa o ChatGPT para fazer os scripts dos textos que você faz no podcast? Eu não tenho a prática disso por uma razão. Eu não consigo enxergar ainda alma naquilo ali. Eu gero aquilo, mas eu falo assim, putz, eu vou ter que reler, remexer, vou gastar o mesmo tempo.
Então, ali, especificamente, eu ainda não consegui adaptar. Talvez seja uma limitação minha, tá? Posso dar uma dica, então, aqui como um cara há 8 anos fazendo podcast? Claro. Que é o que eu fiz, tá? Eu peguei 4 dos meus episódios favoritos que eu fiz, que eu falei, cara, entrevistei muito bem, foi muito legal. Joguei no ChatGPT e falei assim, analisa esses 4 episódios pra mim e cria um guideline do tom, da maneira, do jeito que eu entrevistei. Aí ele criou esse guideline. Aí eu falo assim, agora me ajude a treinar um GPT pra replicar esse guideline que é do meu tom. Legal. E aí eu uso esse guideline toda vez que eu preciso fazer um roteiro de podcast. Gostei. Porque ele usa o meu tom, o meu estilo, a maneira que eu falo. Então ele repete o que o Paulo é. Legal, gostei da dica. Tá anotada essa aí. Boa, legal. Vamos lá, o ping-pong rapidinho pra gente fechar hoje. Livro de cabeceira, seu. É livro de cabeceira de forma geral ou livro de cabeceira... Geral. Médico de Homens e Almas. App não vive sem. Agora o Devolve Club. Não tem como. Fracasso favorito. O meu primeiro lançamento de produto digital. Se você tivesse que dar um conselho pro Thiago que acabou de entrar no Dante Pazanese. Entenda o mercado de trabalho que você vai viver e não o que existe agora. Goste do que você está fazendo, não adianta fazer uma coisa que você não gosta. E não escute as críticas que vão trazer para você como se você fosse uma pessoa fora da casinha. Eu escutei muito isso no início. E, estamos aqui porque eu acabei não levando aquilo a sério. Então, acredita que vai dar certo, mas não escolha alguma coisa que não é a tua linha, porque você não vai chegar lá, porque é insuportável o caminho. Se você não gostar, já era. Legal. Mensagem final para quem ainda duvida de que a IA pode salvar corações. Inteligência artificial veio para transformar um médico num médico com maior acurácia. Simples assim, não é substituir. Se você não acredita que ter uma acurácia maior vai salvar vidas, você não entende nem de medicina. Quanto mais acurácia você tiver em métodos diagnósticos, mais vidas você salva. Seja você agilizando fila, indicando procedimentos que você não indicaria antes, trazendo para a luz doenças que nem eram enxergadas. Então, de forma bem direta, inteligência artificial vem para elevar a acurácia diagnóstica. Essa é a principal ferramenta. Boa. Olha só, gente, esse papo aí provavelmente te fez olhar diferente para o ritmo cardíaco. O Dr. Thiago hoje mostrou pra gente que ciência boa se multiplica em comunidade, que inovação real resolve problemas que batem diversas vezes por minuto. Então, vou te dar aqui, passos rápidos para você não perder o teu pulso. Passe no Devolve Club, escolha um artigo, escolha um podcast para ouvir, inscreva-se na lista de espera da Xi, ou se você quer investir, entra lá e compartilha esse episódio com aquela pessoa que você ainda acha, ou que ela acha ainda que a IA e medicina é ficção científica. Então tá aqui muito bem explicado. Dr. Thiago, obrigado por ter participado. PC, brigadão pelo convite. Acho que esse é um assunto que está crescendo, tá aí na crista da onda. As pessoas que se aproveitarem desse momento no bom sentido de incorporar essas tecnologias, esses hábitos no seu dia a dia clínico, além de se tornar um profissional melhor, vai salvar muito mais vidas, vai trazer situações positivas para pacientes, familiares e tudo mais. Então, esse espaço que você deu aqui para a gente poder discutir isso é realmente muito importante, salutar. A gente tem muito aí para trabalhar junto. Acho que foi um incrível golaço que você acabou de criar. Boa, show. Então, gente, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!